Tenho vergonha ou tenho medo de ir ao coloproctologista? Pois sabe que pode te ajudar com muitas das queixas comuns. O coloproctologista é um especialista em doenças do intestino grosso, reto e ânus. Entre as doenças mais comuns dessa especialidade temos as hemorroidas, fissuras anais, constipação crônica, incontinência fecal, câncer coloretal, doenças inflamatórias, fístulas e abscessos. Se você tem um sangramento ao evacuar ou alterações do hábito intestinal, vale a pena investigar. Na Unic, você encontra atendimento especializado e exames completos para cuidar da sua saúde intestinal, com acolhimento e tecnologia. Os sintomas da endometriose são sempre iguais? Muitas mulheres acham que a endometriose é só cólica forte, mas não é bem assim. Os sintomas da endometriose, eles variam muito de mulher para mulher, principalmente devido à localização dos focos dessa doença, que são os focos de endométrio que estão fora da cavidade endometrial. Algumas têm cólicas incapacitantes, outras sentem dor na relação, dor para evacuar ou urinar, sangramentos intensos ou até dificuldade para engravidar. E tem casos em que a mulher nem sente nada e só descobre a doença em exames mais detalhados. Na Clínica Unic, você tem apoio de ginecologistas e exames avançados para diagnosticar e tratar a endometriose com segurança e olhar atento. Nós vamos fazer um exame de colonoscopia com o Dr. Augusto, acompanhamento anestésico. É uma paciente jovem, ela tem uma queixa de diarreia recorrente. Já foram feitos alguns tratamentos com medicações antiparasitárias, medicações para doença inflamatória intestinal e ela continua com essas queixas de diarreia e também de extensão abdominal. Neste procedimento, a anestesia de escolha é a sedação, uma sedação moderada a profunda. Uma coisa muito importante da colonoscopia é o preparo intestinal. Então, nós utilizamos aqui a escala de Boston. Esse daqui é uma escala de Boston 9, em que o cólon está totalmente limpo, sem nenhum resíduo de fezes, e com isso a gente consegue avaliar exatamente a mucosa do cólon. Paciente monitorizado o tempo todo. Com a monitorização a gente consegue ver a saturação do paciente, principalmente batimentos cardíacos, o eletrocardiograma e a pressão do paciente. Aí desse jeito a gente consegue manter o paciente mais estável possível. É um procedimento totalmente indolor e depois da realização do procedimento ele ainda fica na sala de recuperação para ter todos os seus parâmetros hemodinâmicos estabelecidos, consciente, recebe a dieta pós-procedimento e é informado sobre todos os achados do seu exame junto com o seu acompanhante. O que avaliamos na sua primeira consulta ginecológica? Se você nunca passou no ginecologista ou faz muito tempo que você não vai a uma consulta e está nervosa, calma, é bem mais tranquilo do que parece. Na primeira consulta, é necessário que a gente avalie como está o seu ciclo menstrual, se você tem algum sintoma ou desconforto, se tem prática de atividade sexual, o que usa para prevenir gravidez ou até o que usa para prevenir infecções e os exames que a gente faz de rotina. É um momento de acolhimento, escuta e orientação, sem pressa, sem julgamento. Conte com a Clínica Unic e viva com mais qualidade. Então, pessoal, esse aqui é um paciente que tem uma gastrite, a gente vê que a mucosa aqui do estômago dele está bem vermelhinha e com uma particularidade que tem esse padrão nodular, que lembra um sagu. Esse padrão aqui é muito sugestivo de infecção por H. pylori. A gente já fez as biópsias para confirmar a infecção. Nós temos aqui um exemplo da urease, é um teste indireto em que a gente retira um fragmento da biópsia do estômago, da parte do corpo e do antro, a gente coloca aqui e normalmente o exame da urease ela é amarelinho, tá vendo? Quando você coloca a biópsia e existe a presença da bactéria, ela fica com essa coloração aqui numa fase inicial, acabou de ser feito esse procedimento e aqui já alguns minutos em que o líquido já está ficando praticamente todo rosa. Então esses dois pacientes aqui eles têm o teste da urease positivo para o H. pylori, que é a bactéria do estômago.
Muitos pacientes nos perguntam, né, o que é o teste da bactéria do estômago, como é feito o teste do famoso H. pylori. Então, normalmente, aqui depois da rotina dos nossos exames de hoje, eu deixei separado para mostrar para vocês. Nós fizemos aqui 6 endoscopias e 4 delas, o teste do H. pylori veio negativo pelo teste da urease. E esse teste nada mais é um meio líquido amarelinho. Esse aqui é um frasquinho que não foi utilizado ainda, tá? Então ele é todo amarelinho. E você faz as biópsias durante a endoscopia lá, você coleta o material dentro do estômago, uma biópsia mesmo da região do antro e do corpo gástrico e coloca dentro do meio aqui da urease. E se não existe a presença da bactéria, ou seja, não tem ali a infecção pelo H. pylori, ele permanece da mesma forma, ele permanece amarelo. Ele não tem a reação. Agora, quando existe a presença da bactéria, o H. pylori, no meio gástrico, ele muda a coloração e fica um teste róseo. Esse teste acabou de ser feito, já tem uns 30, 40 minutos. Vejam que ele começou agora a ficar mais com aspecto róseo. E esse já tem mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia que foi coletado. Então esses 2 pacientes aqui são pacientes positivos para o H. pylori para infecção. Normalmente a gente faz esse exame por uma endoscopia diagnóstica ou quando nunca teve histórico prévio de infecção pelo H. pylori. E casos refratários ou casos em que já teve-se o diagnóstico na primeira endoscopia e fez o tratamento para o H. pylori com antibióticos, depois numa segunda endoscopia normalmente a gente preconiza realizar as biópsias e fazer também a pesquisa direta da bactéria, ou seja, enviar esse material da biópsia para um laboratório e no laboratório o médico patologista ele vai analisar no microscópio se existe realmente a bactéria do H. pylori também. Então é preconizado quando existe um controle de tratamento que se faça também a biópsia além do teste da urease. Mas eu quis mostrar para vocês porque muitos pacientes nos perguntam como é feito esse teste, qual que é a sensibilidade. Então é muito boa, é muito rápido e realmente quando existe a bactéria ele já mostra positivo igual esses 2 pacientes. Vou mostrar para vocês como funciona a nossa sala de procedimento aqui, no qual a gente faz os procedimentos de endoscopia, colonoscopia e ecoendoscopia. Nós temos aqui a aparelhagem, a gente dispõe de aparelhagem de alta definição. Esse aqui é o aparelho que faz os procedimentos de endoscopia e colonoscopia. Aqui embaixo a gente tem o aparelho da ecoendoscopia. Esse tubo é um tubo específico de colonoscópio que ele é um tubo slim, ele é um tubo mais fino do que um colonoscópio normal. Então em algumas situações o paciente com cólon mais difícil, uma paciente com doença diverticular, por exemplo, ou que já tenha feito um exame em algum outro serviço e não conseguiu concluir o procedimento, aqui a gente tem esse aparelho que a gente consegue usá-lo para ajudar nesse sentido. Nós temos os monitores, temos a parte da monitorização do paciente, que a gente faz todos os controles vitais do paciente. E lembrando que os exames todos são realizados aqui com o auxílio, com a participação do anestesiologista, o que é muito importante para segurança de todos os procedimentos. Nós também temos aqui na Unic 2 sistemas que são muito importantes para o procedimento da colonoscopia, principalmente, que é a insufladora de CO2, o que minimiza muito a dor do paciente do pós-exame, praticamente o paciente não tem dor. Além disso, nós temos um sistema também de irrigação de soro que a gente pode utilizar durante o procedimento para a gente auxiliar também na lavagem do intestino. Se tiver algum paciente com o colo um pouco mais sujo ou que precise complementar uma limpeza intestinal, esse sistema de irrigação de soro ou água destilada a gente pode utilizar também. A colonoscopia é um dos exames na medicina que mais previne um câncer, porque a gente detecta pólipos, pequenas verruguinhas no intestino, que a gente detecta com 1, 2, 3 milímetros. A gente tira e já interrompe o ciclo daquilo virar um câncer. E obviamente que esses pólipos pequenininhos, eles não dão sintomas nenhum. Então, por isso que a gente fala que todo mundo, independente dos sintomas, não pode deixar passar dos 45 anos para fazer sua primeira colonoscopia. E isso se a gente estiver falando de pessoas que não têm antecedente de câncer de colo intestinal na família, Porque aí, dependendo da idade que o parente teve, pode ser que precise fazer antes dos 45 anos. Hoje é um exame que a gente tem fácil acesso, tem que procurar um lugar de confiança para fazer um exame bem feito e poder fazer a prevenção do câncer de intestino. Aqui a gente está com um paciente de 60 anos, um paciente que já tinha uma endoscopia prévia onde ele tinha tido 2 úlceras duodenais. Hoje está fazendo exame de controle aqui. Importante nesse caso a gente fazer biópsia para pesquisar
H. pylori, né, que é uma bactériazinha que pode dar tanto gastrite quanto evoluir com esse tipo de úlcera péptica. Para a gente fazer a pesquisa, normalmente a gente faz biópsia de corpo e antro, né, que são duas partes do estômago onde o H. pylori pode infectar. Uma ferramenta interessante aqui dos aparelhos de alta definição, né, é que a gente tem diferentes faixas de cor da luz. Ele tem uma luz azul que penetra menos no tecido e faz com que a gente consiga ver melhor a vascularização superficial do tecido. E isso aumenta bastante a nossa taxa de detecção de lesões precoces, né? Então essa é uma ferramenta que a gente tem aqui que realmente foi um divisor de águas na taxa de detecção, principalmente de câncer de esôfago.